Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Diogo, vou apresentar esse artigo aqui, intitulado Frequência e Latência da Autotomia de um membro sexualmente selecionado do chamaré. Então, para a gente entender esse artigo, a gente precisa entender o conceito de autotomia, que seria basicamente comportamento ou antipredação da liberação de um apêndice, um membro, no caso, de uma região pré-quebrada. Então, o exemplo mais conhecido é o da cauda do lagarto. Ele vai ter uma região que facilita o desprendimento dessa cauda, como a gente pode ver aqui, essas pregas verticais aqui, que facilitam o desprendimento. E esse é um sistema de defesa da filosofia melhor perder o braço do que a vida, né? E além disso, quando ele desprende, a cauda ainda continua se mexendo, né? Então isso aqui ainda atrai mais ainda a atenção do predador, enquanto que o indivíduo consegue fugir. Mas aí a autotomia ela não ocorre só em lagartos, né? Ela ocorre em vários outros invertebrados também, como por exemplo nesse escorpião aqui, que eu acho um exemplo interessante, em que ele vai ter 3 planos de quebra, né? E também a autotomia vai ocorrer em caranguejos. Então a gente tem esse indivíduo aqui, fofinho, que pinçou a mão desse outro indivíduo aqui e autotomizou aquela. Nesse caso aqui ele consegue fugir, como eu mostrei lá no início, a cauda do lagarto ela continua se mexendo, aqui no caranguejo ela continua prensando, né? Então facilita também a fuga desse indivíduo. Um exemplo bem interessante que mostra que existe no mínimo aí um controle central que meio que ajuda a tomar a decisão nesses casos, foi estudado esse caranguejo aqui. É o Potamocarcinus ritmondi. Ele pinça o predador, como muito similar do jeito que eu acabei de falar, ele libera aquela e sai correndo. Então, ele tomou a decisão de liberar aquela para conseguir fugir. Tá, mas autotomizar, ela traz o benefício, né? Você consegue sobreviver, mas por trás disso tem um custo, né? E esse custo vai depender do tipo de membro que você autotomizou. No caso da cauda do lagarto, ela dá uma estabilidade para o lagarto conseguir correr, se movimentar. Então, se ele perde a cauda, ele perde em locomoção. No caso do caranguejo, se aquela tiver relacionada à seleção sexual, ele vai perder em reprodução. E no caso aqui do escorpião, se ele perder a cauda, ele vai perder em forrageamento, porque ele não vai conseguir mais mobilizar com veneno suas presas. E aqui é o modelo de estudo, né, que é o chamaré. Então são esses caranguejinhos aqui. O macho ele vai possuir esse quelípodo, que a gente chama de quelípodo hipertrofiado, ou simplesmente quela. Então, nesse estudo foi abordado esse caranguejo aqui específico, é o Stuca majority, também representado nessa foto aqui. Tá, então para a gente entender os resultados desse artigo, a gente precisa entender um pouco da morfologia geral dele. Bem básica, só para a gente saber aqui, ó, esse aqui é o quelípodo hipertrofiado, certo? Que eu mostrei. Esse aqui é o quelípodo menor, que está relacionado à alimentação. Esse aqui é para locomoção. Então a gente vai ver que essas pernas elas servem tanto para movimentação como para cavalgadas também. Essa aqui é a linha aqui, ó, que eu disse aqui, para alimentação. Ele pega o substrato e coloca, né, nos seus apêndices bucais e raspa o substrato. E aquela que eu já mostrei, né? Ele utiliza esse display de aceno aí para tentar atrair fêmeas. Então, nesse estudo, ele foi examinado com o custo de cada um desses apêndices. Então, você vai estar analisando a autotomia, qual seria mais importante para o caranguejo desprender ou não. Então, no caso aqui, o artigo ele perdeu a chance de analisar aquela menor, que está relacionada à alimentação, e ele só abordou as pernas e o quelípodo maior. Então ele botou em comparação. Então você vai ter a perna, como eu já disse, vai estar relacionada à locomoção, cavatocas, e o quelípodo, atração de fêmeas, competição e termorregulação. Com isso, vai ter duas hipóteses no caso. Os chamarés eles irão
ser mais resistentes à soltura do que líquido hipertrofiado, comparado a uma perna, e os indivíduos menores eles vão autotomizar com muito mais facilidade do que indivíduos grandes. Isso vai estar relacionado também aos tipos de custo. Esse estudo foi realizado aqui no East Point Reserve, que é uma área de reserva ambiental que abrange um complexo de mangues lá na Austrália. E eles fizeram o experimento aqui nessa região um pouco descampada, que a gente consegue ver. Aqui tem uma população daquela espécie que eu mostrei, né? Bostuca majority. Então, como é que eles fizeram isso, né? Como é que eles conseguiram examinar esse comportamento da autotomia? Então, basicamente, eles pegaram um caranguejo por vez, colocaram sobre uma mesa e colocando um dedo em cima da carapaça, né? Você meio que imobiliza ele, não deixa ele se mexer. Enquanto isso, você pega e segura o apêndice que você quer analisar. Pode ser aquela ou pode ser a perna, um ou outro. Mas aí ele não puxa, né? Ele só segura. Porque se puxar, talvez você esteja desprendendo por causa da sua força, né? Você está impondo sua força ali. Mas o que ele quer saber é se voluntariamente o bicho desprende aquela. Então, vamos supor que ele desprendeu. Quando ele desprende aquela, né, realiza a autotomia, eles marcavam o tempo da latência, né, para a autotomia. No caso, é o tempo que ele levou para soltar aquela até 1 minuto. Se ele não soltou aquela em até 1 minuto, eles marcavam simplesmente como sem autotomia. E eles fizeram isso para cada um dos animais, 40 indivíduos na autotomia de pernas e 43 indivíduos na autotomia de quela. E depois do experimento, eles mediram cada uma das partes do animal. Mediram o tamanho daquela, e mediram o tamanho da carapaça. Como eles analisaram, né? Então, eles analisaram utilizando uma regressão logística e o GLM. A regressão logística, eles utilizaram para analisar a chance que o animal tinha de autotomizar. E essa regressão, ela utiliza uma variável dependente binomial, que nesse caso aqui autotomizou ou não autotomizou. E o que é que vai estar influenciando isso aqui são as variáveis independentes, que seria o tamanho da carapaça e o tamanho daquela. Então eles fizeram vários modelos, né, mostrando o que poderia influenciar ou não. Vou mostrar aqui na tabela os resultados, fica mais fácil. E no caso dos GLM, eles analisaram só o tempo que levou até o indivíduo liberar. Então nesse caso aqui eles só utilizaram os animais que autotomizaram. E as variáveis independentes são as mesmas. Então está aqui o resultado. Tem essa planilha inteira aqui, essa tabela inteira aqui, mais simples de entender. Então, eles fizeram a regressão logística, como eu disse, utilizando a variável binomial que autotomizou ou não, e a ocorrência da autotomia. Então, tem uns vários modelos que eles realizaram. Então, vamos começar pelo primeiro aqui. O primeiro modelo é o tratamento, se é perna ou quela, se isso aqui vai estar influenciando a ocorrência da autotomia. E eles viram que sim. Então deu bastante significativo. Isso significa que se é uma perna ou aquela, vai estar influenciando. Então nesse resultado aqui a gente consegue ver as pernas, de todas as tentativas do tratamento de perna, a gente viu que 90% das vezes o caranguejo ele autotomizou a perna. Enquanto que aquela, de todas as tentativas de quela, apenas 27% comparado à perna, né? Então o indivíduo ele libera mais a perna do que aquela quando é atacado ou estimulado a autotomizar. Então a gente tem aqui, vamos descer agora, então a gente tem a influência do corpo sobre a ocorrência da autotomia. Não teve diferença. Tamanho relativo daquela, não teve diferença. Tamanho do corpo junto com o tratamento, que se é aquela ou perna, teve uma diferença aqui. Então provavelmente o tratamento, como ele tem um efeito muito grande, ele puxou um pouco e, nesse caso, a variável quando é o tamanho do corpo, junto com isso aqui, ele vai ter uma diferença. Certo? E o próximo, né, todos os outros tratamentos e aquela relativa, tamanho do corpo e aquela também, nenhum desses tiveram diferença, certo?
Quando eles analisaram só aquela, só a autotomia daquela, né? Aqui ele desconsidera isso aqui, ó, se aquela ou perna. Quando é só a autotomia daquela, a gente vê que o tamanho do corpo ele influencia. Então, esse aqui a gente vê melhor nesse gráfico. Esse gráfico aqui ele vai mostrar justamente isso. Se a gente der um zoom, a gente consegue ver melhor. Então a gente vai ver que vai ser o tamanho da carapaça, certo? No eixo X, e a probabilidade de autotomia daquela no eixo Y. Esses pontinhos aqui são os indivíduos que autotomizaram. Lembra que a regressão logística ela autotomizou ou não? Então esses aqui são os pontos que autotomizaram e esses aqui são os indivíduos que não autotomizaram. Então, quando ele joga no modelo, é basicamente isso aqui. Quanto maior o tamanho da carapaça, menor vai ser a probabilidade daquela ser autotomizada. Então você vê que tem uma diferença clara se o bicho é maior ou menor em relação à autotomia daquela. E esse aqui foi a análise do GLM utilizando só a latência, né? Só o tempo que o bicho levou para autotomizar. E nenhum dos tratamentos aqui, nenhum dos modelos deu significativo. Então, tanto faz o tamanho daquela, o tamanho da carapaça, se é perna, se é aquela, em relação ao tempo, se o bicho demora ou não para autotomizar aquela. Pelo menos até em 1 minuto, né? Que foi o máximo que eles conseguiram ver. Tá, então na discussão, a gente vai discutir aqui cada resultado. Então a gente vai ter o primeiro resultado, que os machos vão tender a autotomizar mais a perna do que o equilíbrio, né? E por que isso acontece? Então, uma das explicações possíveis é que o custo de autotomizar a perna é muito menor. Por quê? Porque a perna ela leva um menor tempo para regenerar, certo? Uma muda só já é capaz de regenerar a perna, enquanto que o quelíparo precisa de múltiplas mudas. Na perna só prejudica a locomoção e cava-tocas, enquanto que aquela ela vai prejudicar a competição por recursos, prejudica a reprodução, né, que você não vai conseguir atrair fêmeas com seu display, vai prejudicar a termorregulação também, e caso você seja predado enquanto você está sem aquela, né, você seja atacado por um predador, você não vai ter aquela para se defender, então a chance de você morrer é muito maior. Aquela é tão importante que o indivíduo acelera o seu ciclo de muda para regenerar ele mais rápido. Então a gente vê que existe uma diferença de custo aí. Outro resultado é que os indivíduos menores tendem a autotomizar mais rapidamente do que os indivíduos maiores, né? Então isso aqui tem uma diferença também de idade, né? Os menores geralmente são os mais jovens, os maiores geralmente são os mais velhos. Então por que disso? Então eles dizem que pode ter uma diferença morfológica e fisiológica em relação um ao outro. Então essas diferenças podem estar alterando o custo de cada um. Então os indivíduos maiores, mais velhos, eles podem ter que exercer uma força maior para autotomizar. E caso consiga autotomizar, vai demorar muito mais tempo até conseguir regenerar esse apêndice, né? Enquanto que os indivíduos menores e mais jovens não precisam de uma força tão grande para desprender o membro, e o tempo de muda, o tempo para conseguir regenerar o apêndice é muito menor em relação ao mais velho. Outra hipótese alternativa é que, na verdade, seria o inverso, né? Você ia ter o custo de autotomia sendo muito maior em machos menores, porque eles não conseguiam se reproduzir tanto quanto os machos. Os machos maiores, nesse caso, eles teriam a chance de conseguir fêmeas ao longo da sua vida, então já se reproduziu, então para que aquela? Né? Então é melhor sobreviver e seu fitness meio que está mais garantido do que o mais jovem. O mais jovem não conseguiu se acasalar, e desprender aquela nesse momento pode impedir que ele consiga muitas cópulas, né? Então a gente consegue concluir com esse estudo aqui que machos de chamaré são menos propensos a autotomizar o quelíparo em relação à perna, e que o tamanho vai influenciar a taxa de autotomia, uma vez que os custos vão ser diferentes, né? E é isso.